Fala, esperto! Fala, esperta! Bem-vindos para mais uma resolução de exercícios. E hoje nós temos um da PUC que diz o seguinte: o césio-137 é um isótopo radioativo bastante conhecido no Brasil devido à contaminação que ocorreu em Goiânia em 1987. Este ano, esse radioisótopo voltou às manchetes de jornal após os vazamentos radioativos que ocorreram na usina de Fukushima, consequência do tsunami que atingiu o Japão. O césio-137 é um emissor beta e seu decaimento radioativo é representado pela curva a seguir. Então aqui nós temos um gráfico que mostra a função entre a massa e o tempo em anos. A análise do texto do gráfico permite concluir que o isótopo gerado pelo decaimento de césio-137 e a meia-vida são respectivamente. Então a gente tem aqui algumas alternativas com alguns elementos oriundos do decaimento beta e o tempo de meia-vida. Vamos fazer o seguinte, vou dar um zoom aqui nesse gráfico para a gente poder analisar ele bonitinho. O que a gente percebe? Do gráfico a gente percebe que no tempo igual a zero, o início da história, esse césio tem uma massa de 8 miligramas. Então a massa inicial de 8 miligramas. Beleza. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que aquela concentração inicial ou massa inicial se reduza à metade. Sempre que esse intervalo de tempo passa, esse tempo de meia-vida passa, a coisa é reduzida à metade. Então, nós estamos buscando o tempo que demora para que 8 vire 4, que é a metade. Então, a gente percebe que a gente está tentando buscar esse tempo que eu estou marcando aqui. O nosso próximo passo é analisar a escala desse gráfico. Perceba que ele vai de 0, depois 40, depois 80, 120 e assim por diante. Ou seja, está indo de 40 em 40. Logo, essa metade aqui corresponde ao 20. Ou seja, de 0 a 20, depois de 20 a 40. E o vermelhinho aqui está na metade da metade, né? Ou seja, de 20 a 40. Nós estamos falando, portanto, do 30. 30 está entre 20 e 40. Feita essa análise, a gente descobre que o tempo de meia-vida desse césio é de 30 anos. Beleza, então nós temos aqui B ou D. A próxima coisa é avaliar sobre o elemento. Será que é bário? Será que é césio? Para isso a gente tem que lembrar sobre o beta, né? Como que ficaria a equação nuclear desse decaimento? Ficaria césio-137, que é a massa, decai formando beta, que tem 0 de massa e menos 1 de número atômico, e forma alguém. Esse alguém, eu sei que tem que ter 137 de massa, porque a soma das massas tem que ser igual ao que estava antes, que é o 137. Então, 0 mais 137 continua sendo 137. Quando a gente volta para as questões aqui, lembra, a gente tinha eliminado a A, tinha eliminado a C, tinha eliminado a E pelo tempo de meia-vida. Então, a única que bate certinho é o bário 137 e não césio 133. Por causa desse 133 aqui a gente elimina a B e marca o gabarito correto, que é a D. Tudo bem? Perceba que o exercício nem deu a informação de número atômico. Mas só para a gente ter completo aqui, se você olhar na tabela periódica, o césio tem número atômico de 55. E aí, fazendo a análise, esse cara teria que ser 56. 56 menos 1 vai dar o 55 que eu tinha antes. Então, esse carinha aqui, olhando na tabela periódica, é realmente o nosso bário, cujo número atômico é 56, e nesse caso aqui tem a massa de 137. Beleza? Então, lembre-se, esses exercícios de tempo de meia-vida, de cinética radioativa, tem que lembrar sobre o tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que seja reduzida a metade daquela coisa inicial. Pode ser massa, pode ser concentração, pode ser simplesmente quantidade, mas sempre que se passa um tempo de meia-vida, significa que se reduziu a metade da inicial. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Valeu!